Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, assim, na aula passada, a tia passou uma breve leitura do capítulo Povoamento das Américas, a pré-história brasileira, e hoje a tia vai fazer um breve resumo, tentando fazer com que vocês entendam como ocorreu o povoamento das Américas, certo? Para posteriormente você responder as questões. Então, o povoamento das Américas se deu através dos primeiros povoadores. Quem foram esses primeiros povoadores? A chegada dos primeiros grupos humanos em nosso continente continua sendo discutida pelos historiadores. Por quê? Porque eles, no intuito deles, era de descobrir algumas hipóteses sobre a origem dos povos. Então, eles fizeram 3 perguntinhas. Quando esses povos chegaram à América? De onde esses povos vieram e por onde? Então, quando eles têm uma datação de 20 mil anos ou mais, de onde esses povos vieram? Da África, Ásia e ou Oceania, e pelo chamado Estreito de Bering, Oceano Pacífico ou Atlântico. Então, mais à frente aqui, a gente vai mostrar por onde foi que vieram os primeiros grupos humanos. Como eu falei no slide anterior, eles vieram através de 3 rotas. Então, assim, a gente vai falar sobre as 3 rotas que esses primeiros grupos humanos vieram. Pelo Estreito de Bering, onde a última foi pela última glaciação que transformou essa região em terra firme, e aí possibilitou eles vir a pé, passando pela Ásia para a América. Houve também a rota pelo Oceano Pacífico, onde os seres humanos teriam saído da Oceania e navegado o Pacífico em pequenas embarcações. Já na rota pelos Oceano Atlântico, os seres humanos teriam navegado do Oceano Atlântico para chegar à América. Então, nesse primeiro momento bem aqui, a gente vê a primeira rota, né, que foi o Estreito de Bering. Vocês estão vendo aqui as possíveis rotas. E nessa imagem aqui, ó, o Estreito de Bering é onde passa as 2 rotas, vermelha e a verde. Então, vocês verem aí, Estreito de Bering. E aí a gente vai falar dos períodos da pré-história americana. Esses povos, quando vieram povoar a América, povoaram em 3 períodos, que foi o chamado período paleo-índio, o período arcaico e o período formativo. O período paleo-índio deu início de 4 pontos, certo? Se deu pelo início da ocupação humana, que ele data mais ou menos 20 mil anos antes de Cristo. Os povos que ali ocupavam eram os povos caçadores-coletores nômades. Instrumentos que eles utilizavam era a pedra lascada e os ossos. E a fauna brasileira era chamada megafauna, ou seja, era uma diversidade de faunas. Já no período arcaico, foi o início da ocupação humana foi há mais ou menos 8 mil anos antes de Cristo. E os seus povos eram onde ocorreu o início da sedentarização de alguns grupos. O que era essa sedentarização? Alguns povos que acabaram fixando-se nesses devidos locais. Ocorreu também o início da pesca e o cultivo de vegetais. E os instrumentos que eles utilizavam eram facas e lanças, diferentes do Paleo-Índio, porque como foi um dos primeiros períodos, eles utilizavam a pedra e os ossos. E no arcaico não, eles já começavam a utilizar a fabricação de instrumentos como facas e lanças. Já no período formativo, foi há 2 mil anos antes de Cristo. Houve o predomínio do sedentarismo, os povos continuaram fixando nos seus devidos lugares, o predomínio de práticas agrícolas e produção artesanal e o aumento populacional e formação de aldeias, cidades, reinos e impérios. Então, nessa imagem aqui que vocês estão vendo, eles vão colocar quem chegou primeiro ao território brasileiro. Eles dão 2 tipos de imagem. Na primeira imagem, nós estamos vendo aí o crânio. Esse crânio é o crânio da Luzia, que possui 12 mil anos antes de Cristo e tem as feições semelhantes à dos africanos. Principalmente também, vocês olhem aí pela cor da pele. E a gente vê aqui o localizado no ano de 1997 na Serra da Capivara, que foi o crânio masculino de Zuzu. Ele possui 10 mil anos antes de Cristo e feições semelhantes à dos africanos e aborígenes australianos. Então, a ocupação da América,
ela se deu também por ondas migratórias. E essas ondas migratórias foi através de vestígios. Vestígio esses, os ossos. Eles encontraram ossos semelhantes aos dos povos asiáticos, parecido com os dos indígenas. E nessas ondas migratórias também, eles encontraram também uma ossada semelhante à dos africanos, como mostram os esqueletos de Luzia e Zuzu. Então, essas descobertas recentes, elas vão indicar que a onda migratória mais antiga seria a asiática. Por quê? Porque foi encontrado vestígios muito mais antigos do que o da Serra da Capivara. Os povos da pré-história brasileira foram divididos em dois povos, que é os chamados sambaquieiros e os povos, os grupos humanos que existiam no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Então, há 10 mil anos antes de Cristo, foram encontrados povos de nomas que fixaram-se no litoral. E esses sambaquis, eles são considerados um amontoado volumoso de concha e restos de animais, ou seja, são vestígios de grupos humanos que passaram naquela época. E as funções do sambaqui nada mais era do que criar rituais, tanto de religiosos como de localização e demonstração de poder dentro daquele determinado território. E o Parque Nacional da Serra da Capivara, ele era dirigido por Nied Guidon, que ela defende que a área foi ocupada por grupos humanos há cerca de 100 mil anos antes de Cristo. E lá também não existe só vestígios, não existe só ossos, não existe só fósseis, mas também existe pinturas rupestres da Serra da Capivara que datam esses fósseis.